Bem, boa noite a todos. Vamos dar início, então, a mais uma sessão de UTIs integradas. E antes da nossa reunião hoje, nós gostaríamos de prestar uma homenagem, não é, assim, ao nosso colega Marcos Januzzi de Oliveira, que foi vice-presidente durante a gestão que partilhamos na AMIB, em 2014 e 2015, veio a falecer. O Dr. Januzzi foi um grande intensivista, né, na área da pediatria, uma liderança tanto em Minas Gerais como no Brasil. E durante o período que convivemos na AMIB, nos eventos, sempre foi um grande amigo, um colega entusiasta pela nossa especialidade, e uma liderança que deixa um legado que certamente será seguido pelas novas gerações. Então, fica aqui o registro do nosso sentimento, os seus familiares, os seus amigos. Eu gostaria, então, de apresentar o nosso palestrante de hoje, que é o Dr. Alexandre Biasi Cavalcante. Ele é o superintendente de ensino e pesquisa do HCOR, e foi pesquisador líder do Estudo Arte, que irá abordar hoje um tema muito interessante, muito atual, na ventilação mecânica, que é a potência mecânica e a sua relação com a lesão induzida pela ventilação. Então, Alexandre, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e a palavra está contigo. Obrigado, Fernando, pelo convite. Obrigado a todos pela organização que organizam esse encontro, que é tradicional e que está juntando, né, tantas UTIs de tantas lideranças importantes e para educar os intensivistas brasileiros. Eu fico bem honrado aí com o convite. Bom, vamos lá. Vou dividir aqui a minha tela com vocês. Ok, acho que vocês estão enxergando minha tela, né? Tudo bem. Ok, vamos lá. Então, eu vou falar sobre esse assunto, né? Sobre mechanical power, potência mecânica e qual que é a relevância dela para a lesão induzida pela ventilação mecânica. Não tenho nenhum conflito aí relevante para esse tópico. Então, quando a gente fala em lesão induzida pela ventilação mecânica, a gente pensa em duas partes, né? Duas interação de dois componentes, né? Um componente que é a carga, né? Que é trazida pelo próprio ventilador mecânico, né? Pela ventilação mecânica, e a outra que é como isso vai interagir com o parênquima do pulmão. Então, aí, abrindo um pouquinho esses dois componentes, a gente tem, dentro da parte, né, da carga do ventilador, o volume corrente, as pressões, o fluxo, frequência respiratória, e olhando da perspectiva do pulmão, a gente também vai ter uma série de determinantes aí que vão aumentar ou reduzir a propensão a fazer lesão, né? Então, um paciente que está em ventilação mecânica, que está na UTI, ele geralmente tem uma propensão maior a fazer lesão dos pulmões, por conta de fatores como o Baby Lung, né? Aquela ideia de que você tem graus variados aí de lesão pulmonar aguda que na prática levam a alguns alvéolos não estarem sendo ventilados, então que quantidade de pulmão que efetivamente é ventilada é um volume menor, anormalmente menor, né?
palavra que foi usada muitos anos atrás por Gattinone e outros para chamar isso foi o Baby Lung. E essa parte, vamos dizer, funcionalmente menor de pulmão que recebe a ventilação mecânica, ela obviamente pode, ela pode sofrer consequências aí em função de você ter um pulmãozinho pequeno que está recebendo toda a carga da ventilação, né? E aí você tem fatores associados a isso, como a heterogeneidade dos pulmões, ou seja, que está relacionado ao baby lung, ou seja, você tem partes do pulmão que não estão sendo ventiladas. Um outro componente que a gente tem também que principalmente em estudos experimentais, claramente parece ser também um determinante de lesão, é o colapso e a abertura cíclica, né, de unidades pulmonares, e essa abertura e fechamento cíclico constitui um dos mecanismos de lesão, que é o atelectrauma. Mas nesses próximos minutos que a gente vai dessa apresentação, eu vou tratar principalmente da parte de cima, né, dos componentes da carga do ventilador mecânico, tá? Bom, então, essa ideia de mechanical power, ela vem da intenção, né, da tentativa de tentar unificar numa equação única todos esses determinantes de lesão pulmonar que estão relacionados ao ventilador mecânico, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai ver aqui é que a quantidade de energia de trabalho que é entregue para os pulmões tem a ver com a força que é aplicada aos pulmões, né? Componente de estresse, que está relacionado à pressão, multiplicado pela variação de volume, que é o componente do strain, né? Quando a gente coloca isso em um gráfico, essas relações de pressão aqui estão aqui no eixo horizontal, com as relações de volume que estão no eixo vertical, a gente vai perceber então que você tem uma parte desse gráfico, né, que é aquele volume residual, a capacidade residual funcional que tem a ver com a PIP. Então, ali você tem um componente que você tem uma variação de volume, enfim, que é um volume que fica sempre retido ali na expiração, que está relacionado à PIP, e que é estático, ele não vai variar, você não vai ter esse volume, ele vai ficar fixo. Aí você vai ter uma parte da variação do volume que está relacionada às pressões que vão em cima da PIP, né, que é a driving pressure, que nesse caso está representado aqui desde o valor da PIP até o valor da pressão de platô lá em cima, tá? Que vão produzir mudança de volume pulmonar, e esse é um componente elástico dinâmico. E, por fim, você tem um componente que é resistivo, né? Que ele basicamente ele não vai trazer variação de volume, que ele é o componente que a energia gasta nas vias aéreas, que está aqui representado em amarelo, tá? E que a gente está relacionada à diferença entre a pressão de pico e a pressão de platô. Bom, quando a gente coloca isso na equação do movimento, né? Então, você tem essas pressões aqui representadas, então, pelo componente elástico, por um componente resistivo e o componente elástico estático aqui da PIP. E ao multiplicar cada um desses componentes que estão, né, nessa parte aqui da equação do movimento, a gente vai chegar nessa outra equação que parece mais complicada, mas no final das contas é basicamente aquela equação do movimento multiplicando cada componente pela variação de volume. Tá? Então, essa equação da mechanical power, que no final das contas você tem essa equação aqui que você tem a frequência respiratória, né, multiplicada pelas variações de pressão e volume, foi essa tentativa aí promovida
que voltou a ser promovida alguns anos atrás com uma variável única, assim, para tentar explicar o determin... qual é o determinante da ventilação mecânica que leva à lesão induzida pela ventilação. E aí a gente pode, então, entender, como a gente viu ali pela equação do movimento, que a mechanical power, né, ou a potência mecânica, ela é obtida pela multiplicação de cada componente da equação do movimento, que é o componente estático, né, a PIP, componente dinâmico, que é a variação de volume e a driving pressure, e o componente resistivo, que tem a ver com o fluxo, com a resistência, pela variação de volume e pela frequência respiratória. Então, aqui a gente tem esses componentes, componente estático, componente resistivo, a frequência respiratória, né, um número de vezes que esse evento vai acontecer ao longo do tempo, que vai multiplicar pela variação de pressão e volume, o componente elástico dinâmico, que basicamente é a driving pressure, tá? que, que por sua vez é o volume corrente dividido pela complacência, e o próprio volume corrente. Bom, vamos lá. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, tá, uma vez que você propôs esse conceito, né, isso foi, essa ideia, ela foi muito promulgada muito pouco tempo depois de o grupo do Marcelo Amato publicar aquele paper no New England da relação da driving pressure com mortalidade, de propor, e propondo, né, a driving pressure, a pressão de distensão, como principal determinante de Ville das variáveis que a gente tem da ventilação mecânica. Então, logo depois veio Gattinone e publica e propõe esse outro conceito do mechanical power, né? Que é um conceito um pouco mais sofisticado, que envolve todos esses componentes que a gente já falou, componente estático, componente dinâmico, que é o da driving pressure, o componente resistivo e a frequência respiratória. Bom, então, ok. A próxima pergunta que a gente tem aqui é qual é a evidência que a gente tem de que de que a mechanical power, né, a potência mecânica, está associada com mortalidade. Então, a gente tem alguns estudos que realmente mostram como essas análises, a partir das bases do Mimic Tree e do EICU, que existe uma associação entre mechanical power e mortalidade. Por exemplo, cada 5 joule por minuto de aumento no mechanical power tem um odds ratio aqui de 1,06, estatisticamente significativo, né, para associação com mortalidade, e no EICU de 1,10. Tá? Então, existe associação. Né? Outros estudos mostraram, confirmaram isso. Aqui nessa análise das mesmas duas bases, a gente aqui está dividido em percentis de mechanical power, e a gente vê que quanto mais aumenta a mechanical power, mais vai aumentando a mortalidade, o odds rate ajustado. Mas notem que a relação ela não é tão assim, esse efeito dose dependente ele não fica muito claro aqui nos primeiros DCI. Você vê que até 17 você não parece ter grandes efeitos, aí você depois tem um certo aumento aqui na mortalidade, chegando a um odds ratio aí entre 1,5 e 2. Tá? Só por comparação, eu trouxe aquele gráfico que é um gráfico bem interessante, né, que mostra a relação de driving pressure. Aqui eu estou falando de driving pressure, tá, pessoal? Desse estudo do Marcelo Amato com mortalidade. Aqui a gente vê os DCIs de driving pressure e mortalidade. Percebam que a relação é muito mais intensa, né? Entre os níveis de driving pressure, os pacientes nos DCIs mais baixos de driving pressure quanto os mais altos. A gente vê que tem desde uma redução de mortalidade, uma rate protetora aqui de mais ou menos 0,6, 0,7, até um aumento de 2 vezes aqui no risco de óbito. Então, tiver um gradiente
uma marcação mais forte, uma associação mais forte aqui entre driving pressure e mortalidade nessa análise aqui dessas bases de estudos randomizados, observacionais e randomizados que foi feito pelo grupo do Marcelo Amato, até em comparação com a Mechanical Power. Outros estudos também que avaliaram os efeitos aqui da Mechanical Power em pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo. Esse aqui é um trabalho que buscou olhar em 222 pacientes com SARA qual que era a melhor forma de indexar a Mechanical Power, se era pelo peso predito, se era pela complacência, se era pela capacidade visual funcional, pelo volume pulmonar. A ideia de que quanto menor forem os pulmões, né, essa ideia do Baby Lung, se o pulmão funcional for pequeno, a hipótese dos pesquisadores é que menor deveria ser a potência mecânica, mechanical power, justamente para minimizar a vida. E, de fato, bom, só para a gente ter como referência, assim, dentre as variáveis de mecânica pulmonar, a complacência estática, né, do sistema respiratório, ela é uma variável que correlaciona muito bem com o tamanho do pulmão funcional do Baby Lung. Então, a ideia de que se você ajustasse a mechanical power pela complacência, esse seria a melhor, vamos dizer, o melhor guia para a gente encontrar a mechanical power adequada e evitar mechanical power excessiva. Ou seja, não é só olhar mechanical power, tem que olhar mechanical power ajustada para a complacência de cada paciente, tá? Essa ideia, ela, na verdade, está muito, muito, muito ligada até a história da driving pressure, porque no final das contas, a driving pressure é calculada justamente matematicamente pela divisão do volume corrente pela complacência. Então, a driving pressure per si já é um jeito da gente encontrar qual é o volume corrente que é adequado para cada paciente, para o tamanho do pulmão, do baby lung de cada paciente, porque ela justamente é a divisão do volume corrente pela complacência. Então, aplicar essa analogia para o mechanical power faz sentido. Então, bom, vamos ver se mechanical power, quando eu divido para complacência, ele acaba predizendo melhor a associação com mortalidade. E, de fato, é isso que acontece, né? Então, se você só olha a mechanical power isoladamente nessa outra análise, não teve claro, um tamanho de uma base um pouco menor e tudo, mas não teve uma associação estatisticamente significativa com mortalidade, que foi esse número de 1,89 de risco relativo, mas não significativo. A hora que você divide mechanical power ou por uma medida de imagem que mostra quanto de pulmão tá bem ventilado, ou pela complacência, que indiretamente mede a mesma coisa, aí você passa a ter uma associação significativa. Então, aqui a gente tem aqui uma lista aqui de potenciais limitações, né, que a gente poderia ter e de cuidados que a gente tem que ter quando pensa em mechanical power. Primeiro, essa que a gente já acabou de comentar, ela precisa ser considerada no contexto do tamanho do pulmão funcional, do baby lung, tá? Aqui é razoavelmente simples de resolver. Então, basicamente, eu vou não olhar só a mechanical power, mas vou olhar a mechanical power dividida, ajustada pela complacência. Um outro problema que a gente tem da mechanical power é que é uma força, né? É a energia que é dissipada em dois compartimentos. Um compartimento são os pulmões, e a gente está focado, interessado nisso, e o outro compartimento é a caixa torácica, né? E, e se eu tiver, por exemplo, uma redução de complacência da caixa torácica por alguma razão, paciente que tem uma hipertensão, uma síndrome compartimental abdominal, hipertensão abdominal, ou outra razão que reduz a complacência de caixa torácica,
você pode ter uma mechanical power um pouco mais alta, e isso não quer dizer necessariamente que você está tendo gasto de energia transferido para o pulmão. Essa energia pode estar sendo transferida, esse excesso de energia, para a caixa torácica, e isso deixa de ser um problema. Esse é um problema mais ou menos análogo com a driving pressure, né? Na driving pressure também. Quando a gente só olha a driving pressure isoladamente, pode ser que tenha alguns casos que a driving pressure esteja alta, mas que você não necessariamente esteja causando prejuízo para os pulmões, porque você está gastando essa driving pressure principalmente na caixa torácica, né? Uma solução aqui seria você medir as pressões transpulmonares e calcular mechanical power para essa pressão transpulmonar. Do ponto de vista de uma avaliação mais estrita, né, do risco da mechanical power, ele é melhor, só que na prática isso é muito complicado, né? É muito limitado o uso na prática clínica de mensuração de pressão transpulmonar de catéter esofágico. Então, acaba que essa é uma limitação que a gente tem quando está pensando em mechanical power, que talvez um paciente que esteja lá com mechanical power mais alto, ou se for o caso da driving pressure, que a gente esteja olhando mais alta, não é certeza e não necessariamente isso está produzindo lesão pulmonar, pode ser que isso tenha a ver com complacência de caixa torácica. A equação, uma outra crítica que alguns autores fazem é assim, uma parte das lesões pulmonares podem acontecer na expiração. Então, teoricamente, você poderia ter lesão na expiração também, mas a equação ela considera só a fase inspiratória, tá? Essa crítica 4, esse é um paper aqui que, inclusive, a gente tem o Ari, o colega brasileiro, foi um dos autores, junto com outros pesquisadores que realmente se debruçam muito fortemente na questão de Ville, e que critica o mechanical power porque a equação do movimento, na realidade, assim, existe um pressuposto matemático que esses autores consideram incorreto, tá? De que a energia transferida para o pulmão ela deveria integrar a PIP. Esses autores consideram que não está correto, assim, que a energia que é transferida para o pulmão ela deveria excluir a PIP, tá? Que a energia que é transferida para o pulmão, ela acontece por esse componente elástico dinâmico e pelo componente resistivo, mas não pelo componente elástico estático, tá? Ou seja, aqui a gente tem uma questão de uma falha conceitual mesmo da mechanical power, tá? Uma quinta crítica é que toda essa proposição, né, da relação de mechanical power com Wille, ela é com base em conhecimento de fisiologia e em estudos observacionais. Essas associações que a gente faz, quanto maior mechanical power, maior mortalidade. Mas nunca foi testado num ensaio clínico o efeito de você fazer uma estratégia de ventilação mecânica focada na redução de mechanical power, isso pode se traduzir em melhores desfechos para os pacientes. E, por fim, uma outra crítica que eu acho bastante relevante é essa de que, e aí a gente tem bastante evidência para mostrar que essa crítica 6 ela tem mérito, né? São que os componentes de energia resistivo, componente elástico dinâmico, né, que está relacionado à driving pressure, e que esse componente elástico estático, que é a PIP, é muito improvável que eles afetem de forma igual as unidades pulmonares pequenas, né? Então, por que essa é importante, essa última crítica? Porque se você tiver um paciente que está com potência mecânica, mechanical power alta, e você entende que é necessário reduzir a mechanical power para melhorar os desfechos desse paciente, qual componente que a gente vai baixar? Teoricamente, qualquer desses componentes que a gente baixar, PIP, ou o componente resistivo, baixar o fluxo, ou melhorar, ou reduzir a resistência,
ou baixar a frequência respiratória, ou baixar esse componente elástico dinâmico, né? Via redução de volume corrente ou melhora da complacência, qualquer um desses componentes daria no mesmo. Teria um impacto parecido, matematicamente falando, tá? Eu, eu acho que eu deixei aqui alguns slides escondidos que eu queria... Eu acho... deixa eu só ver se eu não pulei um slide que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui, tá? Que pena, eu tinha deixado oculto aqui, mas eu vou mostrar. E esse aqui. Bom, quando a gente olha matematicamente, tá? Vejam que, ó, aqui nessa linha está a relação entre aumentar a variável PIP e o efeito na mechanical power. Isso matematicamente, tá? O que acontece com aumentos de PIP em 10%, 20%, 30% em relação ao mechanical power? Você vai ter esse aumento nessa inclinação aqui da mechanical power. Já nessa linha, a gente vê os efeitos de aumentar aqui nessa linha a frequência respiratória. Então, aumentos de frequência respiratória levam a grandes aumentos de mechanical power. E nessa linha mais inclinada ainda, os efeitos de a gente aumentar a driving pressure, o fluxo e o volume corrente. Vejam que aumentar o fluxo e aumentar a driving pressure dá na mesma em termos matemáticos para mechanical power. Ou seja, matematicamente, se eu olhar mechanical power, eu vou dizer, olha, eu posso reduzir mechanical power via reduções percentuais de fluxo, reduções percentuais de pressão, de volume corrente, que vai dar no mesmo. Tá? Então, mas aí tem essa crítica aqui. Será mesmo? Será que mesmo que esses componentes de energia da mechanical power afetam de forma igual o pulmão? Isso é altamente improvável, tá? E a gente acaba tendo evidência na prática mostrando que realmente não deve ser o caso. Eu devo bastante slides dessa aula aqui para esse paper do Eduardo Costa, com outros colaboradores, que é uma leitura muito, muito bacana, assim, altamente, eu sugiro fortemente para quem tem, né, para entender essa relação entre determinantes de ventilação mecânica na vida. Ela foi uma análise aqui de várias bases de dados que passam de 4.000 pacientes, para olhar qual que era... Aí ele pegou e dividiu nessa análise os vários componentes de mechanical power que a gente tem aqui: frequência respiratória, volume corrente, driving pressure, PIP, plateau pressure, e passa a olhar qual que é a associação de mexer nesses componentes de mechanical power com mortalidade. E a gente percebe que nessa análise, os únicos componentes que estão associados à mortalidade de forma significativa são, primeiro, mais importante, driving pressure, né? Com esse odds ratio de 1,3 e significativo, está aqui. E a frequência respiratória, uma associação menos forte, mas está aqui também. Os outros componentes, que são volume corrente, PIP, pressão de platô, não estão associados à mortalidade, né? E são componentes de mechanical power, tá? Uma outra coisa que eu achei bem interessante nessa análise é que quando ele fez um modelo só de mechanical power versus mortalidade. Está associado com mortalidade? Está associado com mortalidade, 1,24. Mas o que eu esperaria? Se você tem uma equação mais complexa, mechanical power, do que, por exemplo, a equação da driving pressure. O mechanical power é uma equação mais sofisticada, mais complexa, que leva em conta, como a gente já falou, não somente a driving pressure, mas o componente elástico, o componente resistivo. Eu esperaria que ela explicasse melhor a mortalidade, que ela discriminasse melhor a mortalidade. E não é o caso. Ela é mais fraca a associação com mortalidade do que a driving pressure sozinha, sendo que a driving pressure é um componente simplesmente da mechanical power. Então, a equação mechanical power, que é uma coisa mais complicada, ela explica pior mortalidade do que a driving pressure isoladamente. Bom, nessa análise também,
o que foi observado é o seguinte, que quando se divide em quintis de driving pressure, ele faz ajuste por uma série de variáveis de base, existe uma associação bastante forte, principalmente a partir do segundo quintil, né? Aqueles pacientes que têm driving pressure de 12 e acima de 12, 14, 17, 24, a mediana de cada quintil. Existe uma associação bem forte aqui, como vocês podem ver, dose dependente com mortalidade. A mesma coisa, não tão intensa, mas existe também uma relação que a mortalidade vai aumentando à medida que você aumenta a frequência respiratória, ajustando para algumas variáveis de base. E aqui foi uma terceira análise que o grupo do Eduardo Costa que dividiu a mechanical power nos seus três principais componentes, né? Que é justamente o que tem a ver com essa crítica aqui que a gente colocou. Puxa, tá bom, mechanical power tem um componente resistivo, tem um elástico dinâmico, que é driving pressure, e tem um elástico estático, que é a PIP. Teoricamente, matematicamente, os três têm efeito similar na mechanical power, mas eles têm relação com mortalidade similar. Esse gráfico, essa análise de mais de 4 mil pessoas mostra claramente que não é o caso, né? Que o único dos componentes da mechanical power, dos três, que está associado com mortalidade é o componente elástico dinâmico, componente elástico estático, PIP, não, aqui o odds rate é 1,0, não muda mortalidade. Se a PIP é maior ou menor, não vai estar associado com mortalidade. E o componente resistivo também não está associado à mortalidade, e inclusive o número aqui é até menor que 1, né? Aumentar essa energia gasta, dissipada nas vias aéreas não está aumentando mortalidade, até o número sugere o contrário, tá? Mas não é estatisticamente significativo. Resumo da ópera, quando a gente olha a equação da mechanical power com mais atenção, o que sobra, na verdade, é o componente elástico dinâmico. O elástico estático não parece ter importância e o componente resistivo, certeza, certamente não tem importância, tá? Bom, aí o que eles fizeram nessa análise foi uma outra coisa bacana, que é o seguinte: bom, se, né, os principais componentes da mechanical power que de fato guardam alguma associação com mortalidade, que é respiratório e driving pressure, então o que eles propõem é que a melhor equação, né, a melhor equação para explicar os determinantes ventilatórios de lesão pulmonar é essa relação aqui, essa equação aqui, que é 4 vezes a driving pressure mais a frequência respiratória. Ou seja, cada variação de uma unidade na driving pressure pesa 4 vezes mais que a frequência respiratória, mas ambas essas variáveis são importantes. Então, você falar assim, olha, o que eu deveria tentar reduzir no meu paciente na UTI? Eu deveria tentar reduzir não tanto a mechanical power em si, mas eu deveria tentar reduzir essa conta aqui, ó, que é 4 vezes a driving pressure mais a frequência respiratória. Por quê? Porque aqui, ó, a associação é mais forte até tanto do que mechanical power do que a driving pressure isolado. Essa equação ela captura bem os determinantes ventilatórios de lesão mecânica. Bom, a próxima pergunta é, ok, vamos assumir que a gente está convencido de que essa é a explicação dos determinantes de lesão pulmonar no paciente sob ventilação mecânica. Basicamente, no final das contas, tudo tem a ver com reduzir 4 vezes essa equação, 4 vezes driving pressure mais frequência respiratória. Como é que eu faço isso, né? E aí eu vou me encaminhar para o final da minha aula sem dar uma mensagem de muito positiva para vocês. Por quê? Bom, primeiro, como é que eu posso reduzir esse valor 4 vezes a driving pressure mais a frequência respiratória? Bom, eu posso trabalhar aqui na driving pressure, né? Seja via redução de volume corrente, seja aumentando a complacência. Bom, vamos começar pelo volume corrente, que é um botão do ventilador, né?
O problema do volume corrente é, modernamente, a gente já não ventila com 12 nem 10 ml por quilo. A gente já procura ventilar os pacientes com 6 ml por quilo de peso predito. Nos casos de SARA, talvez nos pacientes sem síndrome do desconforto respiratório agudo, um pouquinho mais, 7 ou 8, mas a gente sabe que volumes correntes altos não são benéficos. A gente já faz uma boa prática de assistência ventilatória e a gente já deve ventilar hoje os nossos pacientes com 6 ml por quilo, é isso que os bons intensivistas fazem. Se, é, se eu quiser ir além, quer dizer, se eu quiser, eu já estou fazendo uma ventilação mecânica com volume corrente de 6 ml por quilo, alguma coisa que eu já sabia desde os anos 2000 que deveria ser feita. E eu quiser fazer reduções adicionais do volume corrente, ok, eu vou reduzir mais ainda a driving pressure. Consequência, obviamente, é que você vai ter um aumento do gás carbônico, e se você quiser equilibrar o gás carbônico, não levar a níveis perigosos de gás carbônico e acidemia respiratória, você vai ter que aumentar a frequência respiratória, que, por sua vez, é deletério, né? Então, para cada redução de uma unidade da driving pressure, para 4 unidades de uma unidade de driving pressure, eu poderia aumentar no máximo 4 unidades de frequência respiratória. Senão, eu começo até a perder o ganho, né? Se eu pensar nessa equação. E aí, de novo, nesse paper do Eduardo, ele propõe essas curvas isocápnicas. O que é isso aí? Você plota aqui no eixo vertical volume corrente, no eixo, horizontal volume corrente, no eixo vertical a frequência respiratória, e aí você vai construindo curvas que vão depender da complacência inicial do paciente. Por exemplo, pega essa curva azul de um paciente que tem uma complacência razoável de 35 ml por centímetro de água. Essa curva, ela significa o seguinte, para você reduzir a driving pressure, ou seja, reduzir o volume corrente, você vai ter que compensar com frequência respiratória. Se essa compensação for para manter o mesmo nível de PCO2, que é justamente por isso que é isocápnico, é o nome da curva, você vai ter que ter você vai ter que aumentar a frequência. Então, ok, quero reduzir a driving pressure. Se eu tiver uma driving pressure de 12 e uma frequência de 25, aqui em torno de um volume de 6 ml por quilo, 7 ml por quilo, eu quiser reduzir mais ainda a driving pressure, eu posso. Vou para 4,5 de ml por quilo de volume, eu vou chegar numa driving de 9. Mas para eu manter o mesmo gás carbônico, vou ter que aumentar a frequência para 40. Com esse número aqui, 4 vezes 9 mais 40 de frequência, o resultado dessa conta vai ser maior do que aqui, ou seja, a associação com mortalidade vai ser pior aqui do que aqui. Ou seja, nesse caso, não compensa eu querer baixar a volume corrente abaixo de 6 ml por quilo para um paciente que está com uma complacência razoável. E de 35, eu vou estar ventilando esse paciente melhor numa faixa de 6 a 7, porque eu consigo manter uma frequência respiratória menor. Então, não compensa baixar adicionalmente a driving pressure. Por outro lado, se eu pego um caso bem mais grave aqui, com complacência de 14, se eu tivesse paciente ventilando aqui com em torno de 6 ml por quilo, até um pouquinho menos que 6, tá? 5 e pouco. Eu vou estar com uma driving de 27, muito alta. E uma frequência de 30, tá? Se eu quiser baixar mais ainda a driving para 21, eu vou ter que compensar aumentando a frequência. Mas nesse caso, o que eu ganhei em termos de driving pressure, porque eu baixei o volume desse paciente de 5 e pouco para 4, aqui parece compensar. Você baixa um pouquinho o resultado dessa equação 4 vezes driving pressure mais frequência respiratória. Ou seja, são relações complexas, mas é para a gente dizer o seguinte, que em boa parte dos casos, principalmente nos pacientes que estão com complacências aí de 25, 30 ou mais, essa faixa de volume corrente que a gente já ventila já é segura.
para pacientes que têm complacência muito mais baixa, que talvez tenham um ganho pequeno, como sugere aqui essa análise, de você fazer reduções de volume corrente ainda mais intensas, aí de 5 e pouco para 4 e pouco. Só que isso ainda tem outras consequências que a gente não está medindo aqui. Vou ter que sedar mais o paciente, vou ter que bloquear, enfim, que isso aqui ainda é extrapolação de estudo observacional. Mas, de novo, para mostrar como esse assunto é complicado de um lado, e de outro lado, a gente não tem tanta margem assim para baixar driving pressure na maioria dos pacientes. Porque o que eu faço para compensar, que é aumentar a frequência respiratória, pode anular o benefício. Uma outra forma da gente tentar resolver o problema é você baixar o volume corrente sem ter que aumentar a frequência respiratória, porque você coloca o paciente numa remoção extracorpórea de gás carbono, tá? Infelizmente, os trials que avaliaram isso, foi um estudo aqui, o REST, de 400 e poucos pacientes, não mostrou benefício. E quando foi feita uma análise tentando separar os componentes, né, quais são os mediadores do efeito desse estudo REST, se verificou o seguinte, que o efeito mediado pela redução de driving pressure, que é o que está aqui no meio, efeito via mediador, parece ser benéfico. O problema é que você anula esse efeito benéfico pelo efeito provavelmente deletério que está associado às complicações de você botar o paciente na máquina extracorpórea. Então, se de um lado a máquina extracorpórea te permite fazer uma coisa boa, que é baixar a driving pressure, ela própria tem consequências negativas, no final o resultado é basicamente neutro. Tá? Então, também parece que esse não é o caminho, pelo menos para a maioria dos casos. E qual que seria outra possibilidade? Bom, vamos tentar baixar a complacência melhorar a complacência, aumentar a complacência do paciente. Aqui já é uma coisa mais delicada, né? Quer dizer, lógico, eu posso tratar o meu paciente adequadamente, se ele tiver uma infecção, vou tratar a infecção, e com o tempo pulmão desse paciente vai melhorar. Se ele tiver edema de pulmão, eu posso tentar trabalhar no componente de líquido ali, enfim, diurético, etc. Mas o próprio ventilador mecânico poderia tentar otimizar a complacência titulando a PIP, né? E aí a gente sabe que uma das técnicas que a gente tem é essa técnica de você titular a complacência, titular a PIP pela melhor complacência. Se você tiver uma complacência muito baixa, vai ter colapso alveolar, você vai ter recrutamento cíclico, ao passo que uma complacência, uma PIP muito alta, você pode ter hiperdistensão. Então, ok, você vai ter uma PIP ideal onde você vai maximizar a complacência. O problema é que vários estudos sugerem que, na prática, a quantidade de pulmão recrutável, ou seja, quanto que você consegue melhorar a complacência a partir da titulação da PIP, pode ser limitada. No estudo ART que a gente conduziu, a gente fez uma análise nesse estudo que foi feito, recrutamento pulmonar, titulação da PIP pela complacência, a gente viu que, em relação à complacência de base, os pacientes, em média, tinham um ganho de complacência baixo no grupo que recebia recrutamento. Em média, aumentava só 3 ml por centímetro d'água, com muita variação entre os pacientes, mas na média o efeito era baixo, né? Isso se traduzia numa redução de driving pressure bem limitada, aqui em torno de 1,5, 2 centímetros de água ao longo dos dias. Mais recentemente, a gente tem o Israel Maia, que tem essa tese, esse aqui é o trabalho da tese de doutorado dele, não está publicado ainda, mas basicamente foram 49 pacientes no estudo fisiológico, 49 pacientes com SARA, e ele testou o efeito de diferentes técnicas, né, de titulação da PIP, e o que a gente viu que, basicamente, do ponto de vista de complacência, você não tem grandes ganhos de você utilizar, em comparação à técnica da tabela de PIP baixo do ARDSNET. Balão esofágico não vai mudar muita complacência, titular pela BEST, pela melhor PIP, pela própria melhor complacência também não tem um efeito final muito importante na complacência, ou mesmo pela impedância elétrica. Então, para finalizar, assim como mensagens principais, a gente
tem essa proposição, né, da mechanical power, da potência mecânica, que é uma equação que foi proposta para tentar unificar os determinantes de lesão pulmonar e que integra os componentes estáticos, dinâmico e resistivo multiplicado pela variação de volume e pela frequência respiratória. Teoricamente, ela é interessante, mas ela acaba tendo uma série de problemas, de limitações que a gente já comentou aqui, né? A principal é que o componente elástico, né, que é a driving pressure, ele realmente parece ser muito mais relevante que o componente resistivo que o componente estático da PIP, que praticamente, que basicamente, né, dos componentes de energia, o que você tem de relevância é a driving pressure, que é o componente elástico dinâmico, e a frequência respiratória. E que essa equação, 4 vezes a driving pressure mais a frequência respiratória, é melhor preditora, mais fortemente associada com VILI, com morte, do que a própria mechanical power, tá? Que você poderia diminuir a driving pressure tanto por redução de volume corrente como pelo aumento da complacência, mas quando a gente trabalha com redução de volume corrente, você acaba tendo que compensar em frequência respiratória, e que no final do dia pode ser que o resultado dessa conta aqui, 4 vezes driving pressure mais frequência respiratória, não compense. A redução de driving pressure que você vai ter vai ser perdida por um aumento muito importante de frequência respiratória. Vai depender do caso. Em geral, quanto mais baixa a complacência, mais vale a pena a gente trabalhar em termos de melhorar a driving pressure, mesmo que você tenha que aumentar a frequência. O outro, né, reduzir a volume corrente usando sistemas de remoção extracorpórea de gás carbônico não parece melhorar desfecho, né? Possivelmente por complicações, né? Por efeitos danosos do próprio sistema, né? E a gente também vê que há um espaço limitado para diferentes estratégias de titulação da PIP no sentido de driving pressure, ou seja, ok a gente utilizar uma técnica de titulação da PIP pela complacência, pela melhor complacência, mas, no geral, os efeitos que a gente vai esperar em termos de melhorar a driving pressure, ou seja, melhorar a complacência, eles são limitados. E paro por aqui, fico à disposição de vocês, pessoal. Muito bom, Alexandre. Muito bom, Alexandre. Excelente. Então, vamos começar com uma questão aqui bem simplória, simples e simplória, que é uma coisa que a gente vê muito. O que nos ajuda na ventilação, é óbvio, para interpretar, porque a ventilação é um dos componentes para otimizar a DO2. E um indicador, digamos assim, ou um marcador de perfusão que a gente pode ter como um parâmetro a nos auxiliar é o pH. E eu vejo assim que as pessoas se preocupam muito com o PCO2, né? E tu salientaste assim em vários momentos da tua fala, não é? A gente até pode ser um pouco permissivo, né? Tem estudos que mostram isso. E nessa preocupação com focar só na PCO2, sem se preocupar muito com o pH, acabam aumentando a frequência. E tu mostraste que aumentar demais a frequência também é um componente que pode ser deletério, né? Para quem está no dia a dia, né? A gente tem residentes aqui, qual a tua mensagem, assim, no sentido, quando se pega a gasometria, né? Olha, o meu paciente tinha uma PCO2 de 45, agora foi para 58. O pH que estava 7,32 caiu para 7,26. Não é? Eu não precisei aumentar a droga vasoativa, essa acidose não está prejudicando a minha contratilidade miocárdica. Se lá o sujeito tem uma eco à beira-leito, ele viu que não piorou a contratilidade. Como lidar com isso? Porque é uma equação, né?
Justamente assim, é melhor, eu acho, do que fazer o cálculo da equação do mechanical power, né? Que é bem power, né? Ô, O que que tu Fernando, acha disso aí? obrigado pela pergunta. Você fez uma pergunta sobre um assunto difícil, mas você elaborou tão bem tua pergunta que facilitou minha resposta. Porque sabe quando você tem um colega de plantão que já vem com o caso resolvido para você? Então, assim, você tem. É isso, quer dizer, PCO2 sozinho, como você bem falou, ele não dá para olhar PCO2 isoladamente. Acho que o ponto fundamental é como que isso está impactando no pH do paciente, em primeiro lugar. E Isso que, aí. por sua vez, como você explicou, qual é a relação. E esse pH também, ele está produzindo dano adicional, existe sinal de dano adicional em termos de hipotensão, de débito cardíaco, de outras variáveis que podem estar indicando que essa hipercapnia pode estar sendo danosa. Então, realmente, como existe, a gente sabe que tudo leva a crer que o principal componente de lesão pulmonar tem a ver com a driving pressure. Mas, como você bem disse, frequência respiratória também é um determinante. Aumentar a frequência respiratória é algo que a gente tem que fazer com muita Parcimônia. parcimônia, conscienciosamente, né? Então, não basta olhar o PCO2, olhar o pH é fundamental. Assim, dicas assim mais práticas, né? O paciente tem uma síndrome de desconforto respiratório aguda, paciente tem complacência baixa, muito frequentemente você vai trabalhar com tolerância a PCO2 mais elevada. Muito mais frequentemente você não vai dar muita importância para isso que você falou. Puxa, aumentou de 40 para 50 e tantos, 60. Vamos ver o pH do paciente, vamos ver as consequências dessa acidose. O pH acima de 7,2, ok, toleramos, né? Principalmente se você tiver numa situação de ter que estar trabalhando com driving pressures mais elevados. Então, vamos tolerar um pH um pouquinho mais baixo, 7,21, 7,22, é razoável, né? Para que não seja necessário aumentar a frequência respiratória e, pior ainda, ter que aumentar o volume corrente, né? Então, acho que é uma boa referência. No estudo arte, inclusive, depois de muito discutir com o professor Carlos Carvalho, o Marcelo e outros colegas, a gente optou por ser ainda mais permissivo e aceitar um pH até de 7,15 para um paciente mais grave. Mas, de novo, aí você precisa de ter muita atenção aí para E depende da hemodinâmica também nessa complicações. hora, né? Se a Exato, hemodinâmica é isso. estiver boa, dá para É você isso. tolerar um pouquinho mais. É isso mesmo. Alexandre, nada contra simplificar as coisas, mas normalmente quando a gente tenta simplificar demais as coisas na medicina, as coisas não andam muito bem. A mecânica, a potência mecânica me pareceu uma ideia muito elegante inicialmente, mas é uma forma de você pegar um sistema complexo e transformar num índice e para as pessoas poderem calcular e tomar alguma decisão à beira do leito. Só que, como você bem ressaltou na sua apresentação, é complicado você pegar interações complexas, como as que existem no pulmão doente, com um ventilador ainda por cima, tentar transformar isso num índice para a pessoa chegar lá e... Até porque não tem muito espaço para você se mexer, né, na maioria das vezes. Então, É, é meio decepcionante isso, mas não é, a era mais ou menos previsível, né? a verdade é que quando apareceu o conceito, parecia. O que eu me lembrava, assim, a analogia que eu fazia na época é com a física, a ideia de você ter uma equação única para descrever tudo, né? Todas as forças da física e tal. Estou falando de física saindo da medicina, Sim. física mesmo. Ok, eu posso dizer que a energia do que está sendo entregue para o pulmão, no final das contas, é representada pela mechanical power. Fato, verdade. O problema é que uma boa parte da energia que tá sendo liberada via mechanical power não vai parar no alvéolo, vai parar no meio do caminho, nas vias aéreas grandes e tal. Isso não parece, não deve ser lesivo, né? E o componente da PIP também não parece ser tanto. Aí E a parece.
Acho que é acumulada também, está lá É. já, né? Quer Parece dizer, ser aí tanto do ponto de vista conceitual, né, de fisicamente ela não deveria estar na equação da mechanical power, a PIP, concordo. e também do ponto de vista empírico, quando você olha os dados, não para em pé, você não tem uma associação entre aumentar, diminuir PIP e mortalidade. O que fica no final das contas são conceitos mais simples, né, a driving pressure e a frequência respiratória. Mais simples, mas não tanto assim, porque quando a gente tenta juntar tudo, a gente fala, tá bom, mas como é que eu faço para baixar essa conta, né? Se eu tento mexer na driving pressure, aumenta a frequência respiratória e vice-versa. Então, Alexandre, parabéns aí pela apresentação. Acho que eu destacaria que você apresentou sem paixão. Eu acho que isso, às vezes, falta um pouco. E quando a gente olha para o conceito de mechanical power, do ponto de vista de plausibilidade fisiológica, é bastante lógico, aí, como você bem mostrou. E acho até que alguém deve ter comentado com o Marcelo que ele entrou rapidinho na reunião, ficou uns 10 minutos e depois saiu, cara. Acho que ele não gostou muito do que você estava falando. Mas a gente, as você brincadeiras à sabe que... parte. de- Não, continua, depois eu Não, comento. não, não, vai, fala. Você sabe que no final das contas, no final das contas, existia uma competição de conceitos para explicar a Ville, né? E eu acho que, né, no final das contas, nessa competição, o conceito da driving pressure ele para mais em pé. E essa acho que é a parte que o Marcelo deve ter ficado Interessa, feliz que ele entrou na reunião. é a A parte que parte que interessa. talvez ele não fique tão feliz tá, mas o que que eu posso fazer de verdade para baixar a, a driving pressure e a frequência respiratória? Se eu já estou ventilando com 6 ml por quilo, eu consigo marginalmente mexer nisso, mas não tanto. Então, você vai ter que trabalhar com outras coisas, não só com o ventilador. Você sabia, eu ia fazer uma Ciência provocação. e crença não Várias combinam, perguntas né? aí. Faça aí, Fernando, as perguntas que estão no chat. Depois eu faço a minha Eu, provocação. eu, eu, eu pedi para o Diego refazer a dele aqui, mas tem uma assim, ó. A Eliana está perguntando assim, a respeito, comentando, né, a respeito de um estudo do pós-rock do Holanda aqui, que a mechanical power seria um fator preditivo independente de mortalidade em Nos pacientes com pacientes sem SARA. SARA. Poxa, boa pergunta, Eliane. Eu não vi esse estudo, eu não tenho como comentar especificamente. O que eu acredito, no entanto, é que faz sentido, né? Do mesmo jeito que driving pressure ela é um determinante de lesão com ou sem síndrome de desconforto respiratório agudo, faz sentido a mechanical power ser também. Mas, de novo, assim, tudo leva a crer, aí eu estou no terreno das conjecturas, hipóteses, mas tudo me leva a crer que eu não esperaria uma, uma relevância maior do mechanical power em comparação, por exemplo, com uma coisa mais simples como a própria driving pressure e o controle da frequência respiratória em pacientes sem SARA, porque no paciente com SARA, que é o protótipo do paciente é o modelo do paciente que realmente está sob muito risco de lesão ventilatória, não é a mechanical power mais importante que a driving pressure. Tem uma pergunta aqui do Diego, né? Ele cumprimenta pela aula e ele pergunta se tem um ponto de corte ou uma faixa de risco já estabelecido do valor, não é, da mechanical power, a partir do qual os desfechos piorariam. Bom, obrigado. De novo, assim, eu, eu, eu realmente acho que minha tomada disso tudo, eu prefiro me preocupar com essa resultado de drive vibratório do que a própria mechanical power, porque é mais complicado e informa menos, tá? Mas se a gente vai olhar aqueles múltiplos estudos, faixas aí acima dos 17 de mechanical power, elas parecem estar associadas a aumento de mortalidade. Mas, de novo, assim, a gente vai estar trabalhando com uma variável que é mais difícil de calcular do que a driving pressure e que informa menos, né?
Ele reforça aqui que ele se refere ao valor da driving pressure e da frequência, né? Ah, então tá. Não. Eu achei que a pergunta era sobre mechanical power. Não, ele perguntou, mas ele também está se referindo a isso, né? A driving pressure. Eu acho que ele quer fazer Aham. traçar um paralelo, né? Entre essas duas variáveis. E eu É estou aqui. o quádruplo da drive pressure de frequência que você no final falou que é o que mais evidencia, que tem mais correlação aí com o risco de mortalidade. Para driving pressure isoladamente, a gente tem bastante informação aí, né, de que valores... Existe uma relação que é mais ou menos... Não existe um ponto da curva de driving pressure, pelo menos nos valores que foram mensurados nos estudos, a partir do qual reduções adicionais deixem de ser benéficas. Ou seja, quanto mais baixo, menor o risco. Mas o risco ele aumenta de uma forma bem mais brusca acima dos 13, 14, 15 de driving pressure, né? Quanto ao resultado da equação em si, qual que é o nível seguro dessa conta, 4 vezes a driving pressure mais a frequência, eu não sei se foi definido esse limite, eu não vi, mas o que eu diria é o seguinte, que na prática, pacientes que têm síndrome de desconforto respiratório agudo, que já estão ventilando com driving pressures um pouquinho mais alta, aí 13, acima de 13, 14, vale a pena a gente fazer essa equação, fazer essa conta e verificar se algum tipo de intervenção que a gente possa fazer para reduzir, né, essa variável. Principalmente nesses pacientes, como está mostrado nesse estudo do Eduardo, que tem complacência mais baixa, né? Tem uma outra pergunta aqui do Daniel do iLib. Em relação a diferentes fenótipos de pacientes com SARA, existe racional para pressupor que alguns pacientes podem ter benefício com a ventilação com alta frequência? E qual seria esse fenótipo, na sua opinião? Excluindo pacientes pediátricos, é óbvio. É interessante a pergunta. Eu não sei, Daniel. Nunca tinha parado para pensar nisso. Eu não sei. Assim, a gente vê vários estudos sugerindo que o impacto, né, de técnicas de ventilação com PIP mais alto ou mais baixo, recrutamento, eles afetam de forma diferente fenótipos diferentes. Por exemplo, paciente com lesão mais difusa vai melhor com PIPs um pouco mais alto, o paciente com um fenótipo inflamatório também, mas especificamente se existe razão para você priorizar frequências mais altas e reduzir mais a drive pressure, por exemplo, em alguns perfis de pacientes, eu não sei. Eu acho que o principal fenótipo o principal guia, que não deixa de ser um fenótipo, é a própria complacência de base do paciente, né? O paciente que tem complacência muito ruim é um paciente que teria mais espaço para você tentar baixar a driving pressure mesmo nas custas de alta frequência, mas eu não sei de outras variáveis que pudessem ajudar nessa escolha, não. Agora, se nós acreditarmos no conceito de mechanical power, não, né? Em tese, aumentar a frequência respiratória sempre vai ser algo que vai aumentar mais a chance de vida. Eu estou dizendo, mas eventualmente o que você precisa aumentar de frequência respiratória pode valer a pena quando a redução de driving pressure puder ser muito boa. Sim. E isso acontece particularmente no paciente com complacência muito ruim. Muito baixa. Muito baixa. E a Eliana coloca uma pergunta aqui que eu estava pensando justamente nisso, né? Nesse conceito, assim. Ela coloca, né? Não utilizar a mechanical power ainda como uma ferramenta evolutiva à beira-leito. E aí eu estava pensando no estudo primeiro da Vandenberg, né? Quando sai um estudo novo que revoluciona tudo, é quase que a gente vai atrás, né? Sem esperar um novo estudo para ver se confirma aquele achado, se tem validade externa, não é? Como é que foi a metodologia empregada, enfim. E eu acho que na terapia intensiva, né, até o começo desse século, a gente não tinha muitos estudos, né?
e com o surgimento de novos estudos, todo mundo fica ansioso por novas informações. E eu acho que essa cautela é razoável. O que tu pensa disso, Biasi? Eu, eu penso que esse modelo, né, faz parte. Logo que você tem uma novidade, ainda uma como essa que parece sedutora, interessante, por você ter um conceito, né? Essa ideia de você vender um conceito que unifique tudo que pode produzir lesão e ventilação mecânica, que fisicamente faz sentido, porque é a energia que está indo para o pulmão, isso acaba defendida por experts, assim, que todo mundo respeita, né? E vai continuar respeitando, acaba tendo um apelo. Mas, de fato, assim, à medida que vão surgindo mais estudos, mais debates, mais evidência, em particular, para essa evidência que a mecânica opera, eu concordo com a Eliana. Eu acho que o resumo da ópera é esse mesmo. Para que fazer uma coisa complicada que não agrega informação? É a navalha de Ockham, né? Um dos princípios básicos da ciência. Não complica, só vale a pena complicar alguma coisa que ajudar a explicar melhor o que está acontecendo, senão não complique. Eu acho que esse Agora, é o caso. agora, Alexandre, por outro lado, ao longo se a gente pegar aí as últimas 4 décadas, muito de conceitos fisiológicos bastante sedutores, a gente, quando foi testá-los, a gente se decepcionou, né? E aí tem o outro lado, que é a translação do conhecimento para trazer isso para a prática clínica. É muito engraçado, se você pensar os primeiros conceitos da importância de utilizar PIP, quantos anos demorou para que a gente começasse a ver que na prática clínica as pessoas usavam PIP? Falando isso para os nossos residentes hoje, parece um absurdo, né? Ninguém imagina a ideia de ventilar um paciente sem PIP, mas foi muito duro fazer as pessoas se convencerem de que deveria usar PIP. Todo mundo temia, vai fazer mal para a hemodinâmica, etc, etc. Ok, depois a gente veio a questão da dificuldade de transladar o conceito de usar o volume corrente baixo. Também demorou muito tempo. Depois da publicação do ARMA, estudos observacionais feitos anos depois, o pessoal ainda utilizava volumes correntes bem acima do que era recomendado. Me surpreendeu o quão rápido foi trasladado para a prática o conceito da driving pressure. A minha impressão de que talvez ele tenha sido, de todos esses, assim, o que mais rapidamente o pessoal incorporou. Talvez pela facilidade, enfim, mas foi incorporado bem rápido. Mas você já falou bastante sobre o Mechanical Power, mas aí eu faço aqui também a provocação em relação ao drive pressure, porque ele também a gente incorporou, está usando, e o gráfico do estudo lá da publicação do Marcelo New England é impactante, mas a gente não tem ensaio clínico que tenha validado isso na nossa prática. Qual a tua impressão sobre isso? Olha, eu acho que que o estudo que realmente validou a driving pressure não fez essa validação explicitamente focada na driving pressure. Não ad hoc. Não, é o ARMA. É. Driving pressure igual a volume corrente dividido pela complacência. Assumindo que a complacência do paciente ela não vai mudar ao longo de minutos, horas, não muito. Se você baixar o volume corrente de 12 para 6, tu vai baixar a driving pressure pela metade. É matemático a relação. Ponto. Problema, e isso foi validado, e se mostrou benéfico. E a gente chegou nos 6 ml. Demorou muito tempo para as pessoas incorporarem, como você falou, mas isso realmente faz diferença. Só que abaixo de 6, é aquela coisa assim, você fala, eu queria ter uma driving pressure menor, mas como é que eu faço agora, que eu já estou com 6 ml por quilo? E aí, utilizar, assim, bom, eu já estou ventilando com 6 ml por quilo. Qual é o valor adicional da driving pressure? Realmente, nenhum trial testou especificamente essa questão. A gente tem até estudos pequenos. Um aluno meu de doutorado fez um estudo piloto para testar isso, que foi reduzir a volume corrente para 4 ml por quilo, nos pacientes com SARA.
pequeníssimo, estudo não tem como avaliar efeito em mortalidade. Pareceu ser razoavelmente seguro, mas assim, será que isso realmente vai modificar o desfecho clínico dos pacientes? Não sabemos, né? E aí você entra no terreno das complexidades, porque o paciente não tem só ventilação mecânica. Se você está fazendo ventilação com volume de 4 ml por quilo, muito provavelmente tu vai ter que mudar a tua estratégia de sedação, de bloqueio neuromuscular, uma série de outras coisas para você conseguir utilizar aquela estratégia. O efeito combinado disso tudo no desfecho do paciente não é fácil de prever. Putz, Não é fácil de prever. Então, no final das contas, eu acho assim, a drive impression no dia a dia, ela é mais ou menos como uma bandeira vermelha, sabe? Olha, as coisas não estão indo bem, tá 20 de drive impression, tá 17, tá legal aqui. Mas você vai ter que prestar atenção e procurar otimizar alguma coisa naquele paciente, mas o problema é que se você já está ventilando esse paciente com 6 ml por quilo, já está com uma PIP adequada, ou pela tabela do ARDSNet, dificilmente você vai ganhar muito de drive impression com outras estratégias. Eu acho ok tentar, mas, de novo, assim, tenho certeza que isso vai melhorar a evolução clínica do paciente? Um, não. Dois, essas estratégias que eu vou usar, elas vão ter um efeito importante na drive impression? E principalmente nessa conta que a gente faz ali, 4 vezes a drive impression mais frequência respiratória? Talvez, não sei. Pode ser que, provavelmente vai ser pequeno. Professor mas acho Luciano, com a mão levantada aí. só para reiterar uma coisa, que é uma frase do Alexandre, que eu acho que é muito importante para a gente ficar para os nossos residentes. A despeito de tudo que a gente falou, pense no Dive Pressure como uma bandeirinha vermelha, chamar a atenção se ela está subindo, que tem algo errado e vamos ver lá o que, que dá para fazer. Segue aí, Fernando. Não, Luciano? Ô, Obrigado, Luciano. Fernando, obrigado. É, olha, muito obrigado pela aula, Alexandre, doutor Alexandre. Muito obrigado. Talvez a pergunta seja redundante, porque eu perdi alguns minutos da aula, né? Então talvez esteja perguntando algo que já tenha sido respondido nos trabalhos, né? Minha preocupação é a seguinte: os pacientes que têm, com certeza, mais benefícios nesses tipos de cálculos, né, são aqueles que estão numa condição ventilatória bastante precária, né? E como que a gente vai interpretar essa fórmula a partir do instante do uso do bloqueio neuromuscular? Já que a gente vai estar mexendo com um dos componentes do cálculo, né, que é a própria mobilidade torácica, a expansibilidade torácica. Como é que é feito o estudo específico nesses pacientes? Quando a gente recebe uma dose, ou até contínua de bloqueio neuromuscular, por favor. Obrigado, Luciano. Olha, a rigor, cálculo de drive impression, você tem que ter certeza que o paciente não está tendo esforço muscular espontâneo, tá? A rigor, não. Essa é a forma. Quer dizer, você vai fazer a diferença lá da pressão de platô menos a PIP. E para você calcular o platô direitinho, o paciente não pode tá fazendo esforço, né? Então, o fato do paciente estar com bloqueio neuromuscular, da perspectiva de calcular drive pressure, não atrapalha, ajuda. Tá? O problema é o contrário. Quando o paciente não está com bloqueador neuromuscular, aí é até é um problema da própria drive pressure. Fala, puxa, mas eu quero, eu preciso fazer uma ventilação guiada pela drive pressure. Pode ser um problema se o paciente não estiver bloqueado e você não consegue ter uma medida confiável da pressão de platô, sabe? Então, esse é mais uma limitaçãozinha que você pode ter com a driving pressure, é quando o paciente está entrando no ventilador, não está bloqueado também. Você não vai ter uma medida de driving pressure adequada. Mas no paciente bloqueado não é problema, não. Pelo contrário. A melhor forma de você medir a driving pressure é ali. Tem uma pergunta aqui da Lília Camargo aqui, que ela coloca assim: não seria melhor mudar o ventilador, que NAF não é mais suave que a ventilação mecânica invasiva? Eu não, eu não sei assim qual a situação que ela está pensando, mas talvez tu possa nos ajudar aí, Biase. Cânula de alto fluxo, ela está falando, né? Isso aí. É, Isso. tá. É,
Eu também, eu precisaria entender um pouquinho que cenário que você está pensando. Claro que se você... aqui sim, se você tem um paciente que não foi entubado ainda, vai ter aquela dúvida, né? Até que ponto é benéfico eu tentar uma técnica não invasiva e manter meu paciente não entubado? E aí eu posso tentar cânula de alto fluxo, eu posso tentar helmet com CPAP, posso tentar máscara não invasiva com ventilação com pressão positiva, versus entubar o paciente, né? E a gente sabe que atrasar muito a intubação vai ser maléfico. Por quê? Porque a própria ventilação espontânea, o paciente não entubado, existe lesão induzida pela ventilação, self-inflicted lung injury, né? O paciente vai do mesmo jeito pode fazer pressões transpulmonares com a própria musculatura dele e, eventualmente, com apoio de uma ventilação com pressão positiva não invasiva, e isso agravar a lesão pulmonar, né? Então, qual é o ponto ótimo para você entubar um paciente? É uma pergunta muito boa de se fazer. A gente Na acredita que outra aula. é outra aula. Eu tinha pensado justamente isso, no ponto ótimo de entubar o paciente. Quando você falou de frequência respiratória, né? É Que você outra dá aula um boa. cansaço tão grande que no final fadiga e você tem É, que entubar. é. Se você é um jeito de diminuir a frequência respiratória com o KNAF, que acho que é super super suave. E a gente usa É, um pouco, porque também não é tão fácil, né, deixar alguém trocando a aguinha lá de 20 minutos, etc. Não é muito prático ainda. Mas eu acho que é super bacana, eu acho o máximo. Enfim, a cânula de alto fluxo, assim, do ponto de vista, aí saindo, né, do paciente com ventilação mecânica invasiva para alto fluxo, fisiologicamente, ela realmente reduz o trabalho respiratório porque ela reduz o espaço morto fisiológico, né? Então, reduz o espaço morto, você faz uma limpeza ali das vias aéreas superiores, você retira gás carbônico, isso comprovadamente reduz trabalho respiratório, reduz swing esofágico, né, a variação de pressão esofágica. Isso, teoricamente, pode reduzir a lesão pulmonar infligida pelo próprio paciente, auto-infligida, tá? Em teoria, né? Na prática, a gente não sei se tem sempre essa evidência, mas em teoria, sim, faz sentido, e esse é um argumento do porquê que a cânula de alto fluxo poderia ser superior, por exemplo, à ventilação não invasiva com pressão positiva, né? Porque você não está aplicando pressão intermitente positiva e piorando a lesão, a pressão transpulmonar, né? E dois, porque você tem esse efeito de reduzir o espaço morto e, portanto, reduzir um pouco o trabalho respiratório. Então, teoricamente, você teria esse potencial, sim. O Alexandre, fugindo um pouquinho só da nossa aula, para a gente terminar, que o Fernando está agoniado aí para ver o Inter perder hoje, eu não posso perder a chance aqui de te fazer uma provocação. Você já chamou a atenção para o arte aí de uma coisa legal dele, que foi, de alguma forma, não foi desenhado para isso, mas mostrou aí o impacto positivo de cuidar da drive pressure. Ok. Mas a proposta da estratégia ventilatória do estudo, a gente acreditava, do ponto de vista fisiológico, que ela seria melhor, enfim, no final o resultado foi diferente do que a gente imaginava. Mas, apesar do resultado do estudo, tem muita gente que continua achando que, ok, vai ter paciente que vai valer a pena eu recrutar e utilizar a estratégia ventilatória do ART, etc, etc. Você, mais do que ninguém, sabe da dificuldade de se fazer o estudo. Você, mais do que ninguém, sabe das dificuldades que você tem de variações entre centros. Você, mais do que ninguém, sabe do impacto de uma doença tão complexa no desfecho final, que não só a variável que está sendo estudada, enfim. Mas o que você acha sobre isso?
dessa nossa grande dificuldade de trasladar o conhecimento e depois do resultado de um estudo tão grande, multicêntrico, você ainda usar esse tipo de argumento. Qual a tua impressão sobre isso? Bem provocativa. Eu realmente acho que eu entendo, assim, eu acho a nossa, eu acho que particularmente a terapia intensiva, né? Porque ela lida com um grupo de paciente muito complexo, muito heterogêneo, e em que a gente tem acesso a muita informação de fisiologia, a gente utiliza de fato, e eu diria que na grande parte das vezes bem, esses dados fisiológicos para cuidar bem dos nossos pacientes. Mas é realmente muito difícil de prever o efeito de você fazer algumas intervenções complexas. Aí você falou da intervenção do ART, que no final das contas reduziu um pouquinho a driving pressure dos pacientes, né? Só que para isso você tem toda uma estratégia por detrás que tem uma série de outros efeitos que pode ter um custo. Mascarar. Claro, porque se você fala assim, tudo bem, eu reduzi a driving pressure depois de uma hora, mas durante a manobra de recrutamento, se a gente chegava a 40 e poucos de pressão de pico, naquele momento você está produzindo um estresse pulmonar, né? Naquele momento você está produzindo impactos que vão além do pulmão, que vão para a hemodinâmica, principalmente para aspectos de interação pulmão-coração. E o efeito líquido disso não foi benéfico, pelo contrário, a gente teve um sinal lá de significativo de piora de mortalidade, né? Tentar predizer qual é o paciente que a gente vai acertar é ainda mais difícil, né? A gente não tem nenhum tipo de ferramenta confiável para fazer isso. Eu realmente acho que, nesses casos, a coisa mais sábia que os clínicos poderiam fazer é ser conservador e evitar manobras agressivas com os pacientes, né? Eu acho que existe espaço, sabe, para a gente fazer titulações de PIP um pouco mais suaves, a partir de PIP de 20, 18, e reduzindo a PIP, encontrando a PIP que leva a melhor complacência, mas, de novo, também sem grandes expectativas de que isso vai ter um impacto brutal na PIP. Foi justamente isso que essa tese do Israel fez, a gente não conseguiu identificar ganhos de PIP em relação a uma coisa muito mais simples, que é simplesmente usar a tabela do ArdSNet, né? Não acho que esteja errado fazer isso, mas, de novo, assim, não tem prova de que vai ser benéfico, o ganho é marginal do ponto de vista da driving pressure, e a gente não sabe o que vai acontecer do ponto de vista de um desfecho clínico importante. Eu vi uma vez um clone do Ederlon também fazer essa provocação para o Gattinone, né? E a pergunta era mais ou menos nessa linha, assim. Professor, por que que nos estudos clínicos com N pequeno, em estudos experimentais, com base na fisiologia, os resultados são positivos? E por que que nos ensaios clínicos randomizados, multicêntricos, eles não têm esse grau de evidência? E aí o velho se saiu com essa, que em ambientes controlados fica muito mais fácil controlar o resultado, né? Que é quando tu faz um estudo experimental, tu mata lá 10 cachorros, tu, né, coloca a pipa, enfim, e em estudos piloto. Então, isso que o Ederlon falou da plausibilidade fisiológica, eu acho que tem a ver com isso, né? É fisiologicamente factível, mas quando tenta reproduzir isso, fica difícil, né? Exato. Eu realmente acho que, nesse caso, o que eu sinto na prática é o seguinte: eu percebo, assim, pelo menos no meio que eu vivo, nos hospitais nos colegas que eu conheço, que a adoção de técnicas de recrutamento alveolar mais agressivas, elas caíram muito, muito, Felizmente, eu acho. muito. Pessoalmente, eu acho. Eu acho que eu acho que por causa disso a gente pode ter deixado de produzir, assim, a gente pode ter evitado problemas graves durante a pandemia, principalmente onde houve uma enxurrada de SARA como jamais vista na nossa geração, né?
Então, acho que no final das contas teve um ganho, sabe, da gente ter, assim, lógico, que sempre tem ganho de fazer uma pesquisa, como um tudo randomizado muito científico, mas particularmente essa. Mas é inevitável, né, que a adoção das práticas, ela nem sempre é a tradução do conhecimento, como você falou, da pesquisa para a prática, ela é ineficiente, né? E, de novo, acho que a nossa especialidade, que ela tem tão poucos estudos randomizados que realmente foram produziram grandes avanços, tem, mas são poucos. Os intensivistas são ainda mais reticentes, né, de trabalhar com a evidência de estudo randomizado. Mas, enfim, de novo, eu acho que quando você tem uma informação, não é de neutralidade, mas de malefício, como a gente viu no arte, para mim seria, eu vejo como não ético você fazer uma manobra de recrutamento intensa, agressiva, hoje num paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo. Mas Primo, muito legal você dizer isso, Alexandre, e acho que, de fato, não justifica, não tem argumento, mas aí eu reforço a contribuição do Arte, eu acho que ela foi enorme, porque esse estudo fez com que se parasse, diminuísse, pelo menos de uma maneira drástica, essa conduta. E você disse bem, aí na pandemia, o impacto que isso poderia ter seria desastroso. Mas não esqueça aí o nosso residente que está acompanhando, em especial, acho que a evidência é importante do estudo, foi um sinal negativo, então temos que ser mais conservadores, e por mais irritante que seja a tabela do ADSNET para titulação de PIB, por ela ser tão simples, parece que a gente não tem nada melhor do que isso. Uhum. É isso mesmo. Ciro, aquele estudo que tu citaste, quantos viés existem em pesquisa? 200 e... Tá mudo, Mas, Ciro. Souza, Acho que era 235, alguma coisa. O Ciro mandou um paper para nós um dia desses, um estudo que são identificados em pesquisa 230 e tantos vieses. Então, isso é... Próximo disso, eu não me lembro de cabeça. Não... Bom, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário, Ciro, Derlon. Não, eu estou muito satisfeito. Muito boa. Alexandre, foi uma satisfação muito grande, né, a gente poder te ouvir e te instigar, né, a nos esclarecer alguns caminhos aí do manejo ventilatório do paciente, com principalmente SARA. Muito obrigado mais uma vez e Já sinta-se convidado, já, né, Felipe? sinto-se convidado no futuro para novas jornadas aí, tá bom? Um Fernando, abraço aí. muitíssimo obrigado e boa É noite sempre para O um Inter todos está vocês. fazendo o É bom primeiro te gol. ouvir mais. grande abraço, grande abraço. Bom jogo aí, Fernando. Tá Até bom, mais. obrigado. Tchau. Tchau.